Deus seja louvado. Queridos irmãos, também Deus vos abençoe a todos e que Deus possa também nesse dia hoje, por meio desse meio que temos à disposição de comunicar de longe através da internet, poder meditar um pouco sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus e à sua justiça. Irmãos, nessa vida, tudo passa logo. Mesmo se uma pessoa vive 100 anos ou mais, mas também um dia ele tem que ir embora, não é verdade? É por isso que a palavra de Deus nos ensina em várias maneiras que nós temos que temer a Deus e obedecer a sua palavra, meditar nela. É um refúgio para nós, para que nos abra a nossa mente, né? E nos ajuda a lutar nessa vida, que às vezes se apresenta com muitas dificuldades, e vencer o mal. Nós não temos de nós mesmos assim a força de vencer todo tipo de pecado, todos os tipos de coisas que Deus não se agrada, porque a nossa natureza já vem contaminada desde o nosso nascimento, por causa do pecado no início que houve, nós sabemos, de Adão e de Eva. Entrou a desobediência e entrou a morte. A morte foi causada pelo pecado, pela desobediência. E o Senhor, Deus, ao seu tempo, nós sabemos que Ele teve, assim, na sua grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que tomou a nossa natureza humana e pregou o Evangelho, sofreu, foi perseguido, foi assim, mesmo mostrando todo tipo de amor para com as pessoas, especialmente com as pessoas humildes. Ele foi combatido e foi perseguido dos fariseus, não todos, a maioria deles, dos sacerdotes e de toda a casta religiosa que tinha naquele tempo. E ele fez milagres para mostrar que ele era e é o Filho de Deus. E mesmo com os milagres que ele fez, muitos milagres, ele não precisava fazer, porque era e é o Filho de Deus, mas ele fez para mostrar que ele tinha o poder sobre todas as coisas, sendo Filho de Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Então, tudo isso estou falando assim, porque tem muitos que não conhecem bem a palavra de Deus, não tiveram oportunidade de ler, de meditar. Eles têm uma ideia muito errada sobre a Bíblia, sobre aquilo que o Senhor falou, que deixou falado para nós, deixou escrito, para que nós tivéssemos assim a oportunidade de poder entender, né, qual era o seu plano, como foi. E assim no passado, o Senhor também, agora que nós estamos no tempo da graça, porque para aqueles que não conhecem, preciso explicar um pouco melhor, que teve um período em que o Senhor criou o céu, a terra,
e teve todo o tempo da lei, o tempo de Moisés, Josué, que se chama Velho Testamento. O Velho Testamento vai até um certo ponto, depois tem 400 anos mais ou menos de silêncio, e depois vem o Senhor Jesus, nasceu por meio de Maria, virgem, e veio ao mundo, e na idade de 30 anos, mais ou menos, assim, ele começou a sua missão falando do Evangelho, evangelizando, chamou os seus discípulos, escolheu os seus 12 discípulos e começou a pregar a palavra em vários lugares, nos montes, no templo também, na praia. Não é que tinha um lugar especial, mas ele aonde tinha a multidão que estava com fome e sede de justiça, o Senhor ia. E também teve que fazer vários milagres, porque muitos duvidavam que ele falava que era o Filho de Deus. E acharam que era uma blasfema falar isso. Então ele teve que mostrar que ele, na verdade, era o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Porque nós não tínhamos assim, acesso a Deus por causa do pecado. Então, como ele venceu, ele, por meio da morte e da ressurreição, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque se não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, ficou vários dias com os apóstolos e depois foi levado para o céu e falou para nós, prometeu, de ele voltar para um dia recolher a sua igreja. Esse é um pequeno resumo, naturalmente, né? Foi muito mais estendido toda a obra. Mira, estou só falando isso para aqueles que estão no início e que não conhecem, nunca ouviram talvez falar do Senhor Jesus, ou têm uma ideia muito errada. Ele não era um simples homem, ou nem um profeta, era o Filho de Deus que tomou a natureza humana, mas era verdadeiro Deus e verdadeiro homem no mesmo tempo. E ele fez isso para comunicar conosco, para poder comunicar conosco e para poder cumprir essa obra que eu acabei de falar, da obra da salvação. O homem não tinha condição de pôr em prática a lei de Moisés, que tinha na época do Velho Testamento, né? O Senhor deu, não sabemos a história, agora não podemos entrar para não ficar cumprida essa live. Mas por muitos anos o povo que estava no Egito escravo foi tirado por meio de Moisés, que o Senhor também naquele monte deu os mandamentos, os 10 mandamentos conhecidos, nós conhecemos 10 mandamentos, mas o homem não conseguiu pôr em prática com as suas próprias forças todos os mandamentos. E quem desobedecia a um só já era praticamente já fora, quer dizer, no sentido que não conseguia assim fazer a vontade de Deus plenamente. O Senhor Deus sabia disso, mas permitiu que fosse assim para que o homem entendesse que sem ele, sem a ajuda deles, nós não podíamos nos resgatar, quer dizer, ter a vida eterna e poder ser perdoados da parte de Deus para obter a vida eterna e ficar com eles para toda a eternidade. Esta é a promessa que o Senhor fez para nosso Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias da nossa vida.
E o homem, então, era perdido. Depois da morte física, ele era condenado para sempre. Então, o Senhor fez uma obra de misericórdia para nós. Nós tínhamos alguma qualidade, ou que aqueles que foram chamados podem dizer, mas eu sou bom, não faço isso, não faço aquilo, eu mereço. Não merecemos nada, irmãos. Nós não merecemos nada. Nós erramos continuamente no nosso pensamento, em tantas coisas, no nosso comportamento. Não conseguimos, se Deus não fosse conosco e não nos ajudasse através do Espírito Santo que Ele mandou, depois que o Senhor Jesus subiu e falou que Ele mandaria o seu Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade. E não só o Espírito Santo, mas o Senhor deixou para nós, é aí que eu volto para falar, a Bíblia, a palavra de Deus que Ele revelou em vários períodos aos apóstolos no Novo Testamento e a outros também no Velho Testamento, e para que nós pudéssemos saber o que aconteceu no passado e saber aquilo que nos espera no futuro. Porque nós queremos saber do passado limitadamente, claro, naquilo que é necessário, como que o mundo foi criado, porque o Senhor assim permitiu essas coisas que aconteceram da história do povo de Israel, né? Que foi escolhido, Abraão e todos os outros. E, enfim, se eu for começar aí, nós vamos terminar. Não basta vários dias para falar sobre isso. Mas vamos iniciar hoje com uma coisa mais simples. Nós temos que entender, irmãos, que nós que temos essa oportunidade de meditar na palavra de Deus, ler, orar e pedir a Deus esclarecimento, pedir a Deus que Ele nos ajude a entender o que Ele requer de nós, somos homens bem-aventurados, porque nós estamos no caminho da salvação. É claro que nós temos que ser fiéis até o fim na nossa vida. Nós temos pouco tempo. O tempo da nossa vida pode ser cumprido, mas não sabemos o dia de amanhã. O Senhor pode chegar pessoalmente a nos levar embora em qualquer momento. Embora Ele tenha um plano para o futuro da sua igreja, etc. Mas individualmente, o Senhor ensinou para nós o quê? Pai Nosso, né? Pai Nosso, que fala? Padre Nostro, Padre, Pai Nosso, estou falando em italiano. Eu sou italiano, desculpe, porque não falo muito bem. Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim por diante. Essa oração acho que muito sabe até de cor, né? Então ele falou que cada dia, orar cada dia, buscar a Ele cada dia, porque o dia de amanhã não pertence a nós. E ele mesmo fala para não se preocupar, como fazem muito, do dia de amanhã, que vamos comer, que vamos fazer, porque o dia de amanhã, Deus já sabe, Ele sabe, mas nós temos que estar em paz, viver dia por dia em comunhão com Ele. Hoje, nós temos que saber que hoje, se nós ouvirmos a sua palavra, diz assim, não endureceis o vosso coração, porque o dia de amanhã a gente não sabe se nós ainda estamos aqui na terra. Então, irmãos, é séria. A palavra de Deus é uma coisa que nós temos que tomar a sério. Eu quero ler hoje só uma pequena parte para não ser cumprida essa live. E quero ler alguns versos só, que se encontra aos Colossenses, no capítulo 3. No capítulo 3, é o apóstolo Paulo que escreve a uma igreja aos Colossenses.
Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscas as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Um momentinho só, irmão, desculpa. Um momentinho só que já vou voltar. Então, irmãos, nós temos que... Vou ler de novo, desculpem. Fui atender uma campainha. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. E assim continua o capítulo, não vou ler tudo, mas os irmãos podem ler nas suas próprias casas. Então, como eu estava falando antes, aqui o apóstolo Paulo está exortando aos Colossenses, que era uma igreja de lá, e é claro que isso é uma parte, mas que vale para todos nós. É uma parte que vale para todos nós, para nós andar na obediência e na santidade. Porque se formos ressuscitados com Cristo, quer dizer que nós deixamos da nossa natureza pecaminosa que nós andávamos, temos que agora buscar as coisas que são de cima, quer dizer, o nosso interesse é principalmente na vida eterna em Cristo Jesus. Quer dizer, que nós sabemos que nós queremos um dia estar com eles na sua glória. Então, temos que, assim, estar na obediência da sua palavra. E, na verdade, nós não merecemos nada, como já falei antes, mas é tudo pela sua misericórdia. E se nós nos esforçamos, o Senhor está pronto para também nos ajudar e nos dar força de vencer todas as coisas que se apresentam na nossa vida. Não vamos ter, naturalmente, uma vida fácil, mas vamos ter a proteção de Deus na nossa vida. Isso é importante, porque Ele estará conosco. Ele prometeu que um dia Ele vem buscar a sua igreja e nos vai levar na sua glória eterna. Lá, naquela glória, nós podemos fazer outro vídeo em outro momento. Só vou falar algumas palavras. Não vai ter mais sofrimento, nem tristeza, nem dor. A morte também não terá mais. Estaremos com Ele para toda a eternidade. E nós vamos contemplar este reino de glória, junto com todos aqueles que venceram também e que foram fiéis a Deus. Isso é a nossa esperança, a nossa alegria, porque tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a sua palavra, não passará. As suas palavras não passarão.
Então, irmãos, hoje, essa parte que eu senti de transmitir para vocês, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a força de meditar na sua palavra. Não vamos deixar de lado a sua palavra e vamos orar a Deus mais, porque os tempos que nós estamos atravessando são tempos difíceis. São tempos de guerra, tempos que os homens estão assim fazendo coisas terríveis. Então nós neste mundo não temos mais assim prazer, né, de ficar, mas temos que estar aqui porque temos que ajudar os outros, que também o Senhor nos quer que nós vamos pregar, vamos dizer assim, divulgar o Evangelho de Cristo para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda estão nas trevas. Então, naquilo que nós podemos, no nosso limite, o Senhor vai usar de nós, é um privilégio isso, para ajudar aqueles que não conhecem e também aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.